Olá, povo de Deus. Eu estou passando por aqui para te fazer um convite. Durante os nossos cultos online, faça uma selfie sua ou de toda a sua família aparecendo a reunião ao fundo. Nos envie através do WhatsApp, o número vai estar aparecendo aqui embaixo, ou marque a igreja ICNVNI através do nosso Instagram, para que possamos, ao término de cada reunião, incluir essas fotos, assim os irmãos poderem rever uns aos outros e diminuir um pouco a saudade. Um abraço a todos. Boa noite, irmãos. Que privilégio o Senhor nos concede de estarmos novamente na sua presença, podendo aqui entrar aí dentro do seu lar, dentro da sua casa, para poder transmitir uma porção da palavra de Deus. E creio que o Senhor continua guardando a sua casa, a sua vida, e nós queremos, nessa noite, antes de nós meditarmos na palavra do Senhor, nós queremos orar. Nós queremos apresentar a sua vida, a sua casa, a sua família, o seu trabalho. Eu quero orar com você e orar por você nesse momento. Esse é o momento que a oração tem sido o refúgio de cada cristão. E nós queremos começar esse momento de hoje, esse culto, com essa palavra de oração. Ó Deus, nós queremos te agradecer primeiramente, Senhor, porque o Senhor tem sustentado cada um dos seus filhos, e que pese o vento forte que sopra, mas o Senhor tem sido o nosso refúgio até aqui. Senhor, nós queremos te pedir por cada um que está nesse momento, Pai, ouvindo essa palavra, participando desse culto. Ó, Senhor, cada família, Senhor, que está sintonizada, nós queremos orar por cada pai, por cada mãe, por cada família aqui representada, para que o Senhor continue sustentando, fortalecendo, guardando. Ó Senhor, que nenhum coração seja levado, Deus, pelo desespero, pela angústia, mas que o Senhor possa estar sendo o refúgio, Deus, de cada um. Nós queremos te pedir que essa palavra que vai ser ministrada possa ser conduzida pelo Teu Espírito e que o Senhor atinja cada coração que vai estar recebendo, Senhor, como um solo fértil. Que essa palavra seja conduzida pelo Senhor aos nossos corações. Nós oramos e agradecemos também através de Jesus Cristo. Amém. Você tem aí uma Bíblia perto de você, quero te convidar a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo 15. Nós queremos compartilhar com você uma palavra que cremos que vai abençoar a sua vida, fortalecer sua fé, renovar sua esperança e fazer com que o seu coração esteja cada vez mais conectado com o Senhor, ligado com o Senhor. Capítulo 15, então, do Evangelho de João. Convide alguém para participar dessa reflexão, compartilhe o canal da igreja com outras pessoas, para que você possa também ser um instrumento de condução da palavra do Senhor para a vida de outras pessoas. João, capítulo 15, então, diz: eu sou a videira e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele corta, e todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado.
Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem mesmo vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Esse é um texto bem conhecido, no qual Jesus se apresenta aqui como a videira verdadeira. Antes de nós entrarmos em cada um desses versículos, para que a gente consiga entender melhor a grandeza desse texto, quero fazer contigo algumas considerações aqui preliminares. Jesus ele está ministrando aqui no capítulo 15 de João, nos últimos dias do seu ministério. Em breve ele vai ser preso e será crucificado. Então o capítulo 15 faz parte dos últimos momentos, os últimos ensinos de Jesus Cristo antes da sua crucificação. Interessante observar aqui que Jesus, esse ensino, ele quer lembrar aos seus discípulos que mesmo depois da sua partida, mesmo depois quando Jesus não estivesse mais com seus discípulos, eles deveriam permanecer conectados na videira verdadeira que ele mesmo diz que era ele. Jesus quer mostrar aos seus discípulos, nesse capítulo, Jesus mostra também aos seus discípulos uma forma de avaliarem a sua relação com eles. Nesse capítulo, nós conseguimos enxergar que Jesus quer dizer que a forma de se identificar se nós somos ou não somos verdadeiros discípulos de Jesus consiste em nós sentirmos, vermos e se há uma conexão entre nossa vida e a videira verdadeira. Encontramos nesse texto, então, uma mensagem sobre a nossa necessidade de continuarmos conectados em Jesus Cristo. E é exatamente esse o tema que eu quero falar com você nessa noite. Permaneça conectado com a videira. O tempo que nós vivemos, que nós estamos atravessando, é um tempo de dificuldades, é um tempo de adversidade, mas tudo isso não pode servir de obstáculo para a nossa relação com Jesus Cristo, para a nossa conexão com Deus. Muito pelo contrário, devemos fazer com que esse momento seja o momento de estarmos ainda mais conectados na videira, que é Cristo. E Jesus começa essa palavra aos seus discípulos, dizendo que ele era a videira verdadeira. Interessante que nesse evangelho de João destaca pelo menos 7 maneiras pelas quais Jesus Cristo se apresenta. Jesus se apresenta como o pão da vida, João 6,48. Jesus se apresenta como a luz do mundo, João 12,46. Jesus se apresenta como a porta das ovelhas, João 10,1. Jesus se apresenta como o bom pastor, João 11,25. Jesus se apresenta também como a ressurreição e a vida. Jesus se apresenta como o caminho, a verdade e a vida, João 14,6. E por último aqui, Jesus se apresenta como a videira verdadeira. É fantástico como nesse evangelho de João,
Jesus faz grandes revelações sobre a sua própria pessoa. E aqui ele se apresenta como a videira verdadeira. Como a videira verdadeira, isso já quer nos ensinar. Ele, ao se apresentar como a videira verdadeira, significa então que existiriam outras videiras que não eram ou que não são as verdadeiras. Mas Jesus Cristo é a videira verdadeira. E só através dele nós podemos estar conectados com o Pai. E só através dele nós podemos produzir frutos. Ele começa então dizendo que todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. E todo aquele que dá fruto, ele limpa, para que produza ainda mais frutos. Jesus está ensinando aqui aos seus discípulos, santos irmãos, que todos aqueles que estão conectados com Ele, estão conectados nele, como a videira verdadeira, necessariamente produzirão frutos. Frutos. Os ramos de uma videira, eles não produzem frutos por si mesmos. Os ramos só podem produzir frutos porque eles recebem a seiva da videira. Os ramos não são capazes de produzir frutos sozinhos. Eles dependem totalmente da videira. Assim como uma criança, quando está no ventre da sua mãe, ela é alimentada através do cordão umbilical. É pelo cordão umbilical que as crianças do ventre de suas mães, elas recebem todos os nutrientes necessários para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento, até chegar o momento do nascimento daquela criança. Assim é a vida de cada cristão. O nosso crescimento, a nossa capacidade de produzir frutos, ela só pode acontecer se nós estamos conectados em Cristo. Não é possível que nenhuma pessoa produza frutos se não estiver conectados em Cristo. Mas talvez você me pergunte nessa noite, que tipo de fruto nós produzimos ao estarmos conectados com Cristo? E é por isso que Jesus quer ensinar aqui que é impossível que alguém que esteja ligado nele, que esteja conectado nele, não produza frutos. Mas que frutos são esses que a Bíblia nos fala? Que frutos são esses que Jesus está aqui nos ensinando? Em primeiro lugar, quando as Escrituras falam de frutos, nós devemos considerar frutos aquilo que Deus faz em nós. Em segundo lugar, aquilo que Deus faz através de nós. O primeiro tipo de fruto que nós temos quando estamos conectados com Jesus Cristo são os frutos que demonstram aquilo que Ele fez em nós, ou seja, são os resultados do nosso novo nascimento, o resultado da nossa nova vida. Ou seja, é aquilo que o Espírito Santo produz em nosso coração como resultado da nossa nova vida em Cristo. Quando Paulo escreve a sua carta aos Gálatas, no capítulo 5, ele fala dos frutos, ele fala da obra da carne, ele fala do fruto do Espírito. E toda pessoa, ao receber Jesus Cristo, ele passa então a ser templo do Espírito, e o Espírito habitando nele, ele passa
a ter condições de produzir frutos. Esses frutos são produzidos como uma obra direta do Espírito Santo em nosso coração. E se alguém não produz esses frutos, os frutos do arrependimento, aquele que mentia não mente mais, aquele que furtava não furta mais, aquele que vivia na prostituição não vive mais, aquele que amava as obras da carne não ama mais, porque agora o Espírito Santo habita no seu coração e ele passa então a produzir os frutos de uma nova vida, os frutos de uma nova natureza, que são resultados da atuação do Espírito na nossa vida. Existe um versículo, quando Paulo escreve a Tito, no capítulo 2, versículo 11 e 12, Paulo escrevendo nos diz que nós somos educados pela graça de Deus. Ou seja, os frutos que o Espírito produz na nossa vida, esse processo no nosso interior, ele é um processo educativo. O que é um processo educativo? É um processo de formação de novos hábitos, é um processo de formação de nova conduta. Assim, como uma criança que está na sua fase, na sua primeira infância, ela vai sendo educada pelos seus pais para formarem novos hábitos na sua vida. Como um exemplo, as crianças, quando são pequenas, os seus pais as ensinam a escovar os dentes, e ela começa escovando o dente porque o seu pai, sua mãe, a ensina, e aquilo ali vai sendo repetido várias vezes até que se torna um hábito na sua vida. Da mesma forma, o Espírito Santo ele atua no nosso coração, através da graça de Deus, formando em nós novos hábitos, hábitos de santidade, hábitos que agradam a Deus, hábitos que não são produzidos pela vontade da carne, mas sim pela vontade do Espírito. E ninguém consegue, o que Jesus está ensinando aqui, é que esses frutos da nossa nova natureza não são produzidos pela nossa força, pela nossa capacidade, mas são produzidos como resultado daquilo que Ele faz em nós. Às vezes nós queremos mudar as pessoas, às vezes nós queremos que as pessoas sejam diferentes, mas as pessoas não podem ser diferentes se não for por uma intervenção do Espírito. Nós não temos a capacidade de produzir fruto na vida das pessoas, quer seja na vida de nossos filhos, na vida do seu cônjuge. Você não pode produzir fruto na vida dele, porque só a conexão dele com Cristo pode fazer com que ele produza frutos espirituais. Mas, como disse, a Escritura nos fala que nós somos capazes de, ao estarmos conectados na videira, nós produzimos, então, esses dois tipos de fruto. Primeiro, aquilo que Deus faz em nós, que é o resultado da obra do Espírito em nosso coração. Em segundo lugar, aquilo que Deus faz através de nós. Quando a Bíblia fala de frutos, ela também está falando aquilo que Deus faz através de nós. Isso quer dizer que cada cristão, ele deve ser um canal de bênção para outras pessoas. Paulo, quando escreve na sua carta aos Gálatas, no capítulo 6, ele nos ensina que nós devemos fazer o bem aos nossos irmãos e não nos cansarmos de fazer o bem. Ainda que a gente não receba a recompensa daquela pessoa,
cada cristão, ele é um instrumento de Deus, de compartilhar a bondade de Deus com outras pessoas, independente se essa bondade, se eles são ou não merecedores dessa bondade na nossa avaliação. Segundo, a Bíblia também nos orienta que cada um de nós, devemos ser bons despenseiros da graça de Deus aos nossos irmãos. Nós devemos ser bons dispenseiros para as outras pessoas. 2 Pedro capítulo 4, versículo 10, o apóstolo fala sobre esse propósito de Deus para a nossa vida, sermos dispenseiros da graça de Deus para as outras pessoas. Portanto, cada um de nós temos a missão, temos a responsabilidade de sermos canal de bênção para a vida de outras pessoas. Isso fala do tipo de fruto que nós produzimos estando conectados em Cristo para a vida de outras pessoas. Toda pessoa que está conectada em Cristo, ela é alguém que abençoa o espaço onde ela está, porque aonde ela está, quer seja no ambiente da sua família, quer seja no ambiente do seu trabalho, ela se torna um canal do fluir da graça de Cristo para as outras pessoas. Observa ainda esse texto que Jesus usa a expressão fruto. Ele poderia usar qualquer outra como resultado, mas ele faz questão de falar, de usar a expressão fruto. Por que Jesus fala de fruto como o resultado daqueles que estão conectados a Ele? Porque, queridos irmãos, quando você olha para um fruto, vamos aqui usar a própria figura da videira. Quando você olha para uma videira, aqueles lindos cachos de uvas produzidos, você, ao olhar esses frutos, você se lembra que fruto fala de um organismo vivo. O fruto, ele exige um tempo para ser produzido. O fruto, ele exige um certo cultivo, um certo cuidado. Os frutos, eles não são consumidos pelos ramos, mas eles são aproveitados por outras pessoas. Isso nos remete, então, ao ensino de Jesus, que nós precisamos produzir fruto, não para a nossa própria satisfação, mas para nós servirmos outras pessoas. O momento que nós vivemos é um momento muito adequado para nós servirmos como canal de bênção para outras pessoas. Mas também aprendemos nesse texto que aqueles que permanecem em Cristo, aqueles que permanecem conectados, eles são podados para que possam produzir mais fruto. A vida cristã é um chamado constante para que cada vez mais nós possamos ter condições de produzir frutos. Assim como o agricultor, ele poda a sua plantação de uvas no tempo certo, na época certa, as videiras são podadas para que elas possam produzir mais frutos em nossa vida. Particularmente, creio que o momento que nós vivemos tem sido um momento
que Cristo tem aproveitado para podar a sua igreja, para podar os seus discípulos, para podar os ramos dessa videira verdadeira, para que tenhamos condições, depois de estarmos limpos, de produzirmos mais frutos. O momento da poda não é um momento tão agradável. O momento da poda, às vezes, é um momento de dor, é um momento de sofrimento, é um momento um pouco amargo, mas depois que a videira é podada, ela produz frutos mais doces, frutos mais saudáveis, frutos de melhor qualidade. Então, louvado seja Deus pela poda que acontece em nossas vidas, porque o propósito da nossa existência é produzir frutos em maior quantidade, mas também em melhor qualidade. Esse momento que nós estamos passando, como disse, é um momento que Cristo tem podado muitas das suas videiras. E elas então têm se tornado em condições de produzir melhores frutos, frutos que vão glorificar a Deus de uma forma mais intensa. A vida cristã, queridos irmãos, ela não pode ser algo estático, mas ela precisa ser algo dinâmico, em crescente desenvolvimento. A nossa comunhão precisa crescer, a nossa compaixão precisa crescer, os dons que Deus nos deu precisam ser desenvolvidos, e isso tudo acontece no momento que somos podados, para que tenhamos condições de produzir frutos de melhor qualidade para o Senhor. Esse capítulo de número 15 é um capítulo que também nos leva a refletirmos sobre a condição da nossa conexão com Cristo. Como que anda os frutos que você tem produzido dentro da sua casa, como marido da sua esposa, como filho, como mulher, como empregado? Como têm sido os frutos que você tem produzido? Será que os seus frutos estão demonstrando que você permanece conectado na videira que é Cristo? Será que os seus frutos estão identificando você com Jesus Cristo? Ou será que os seus frutos são frutos amargos, são frutos que estão desagradando ao agricultor, estão desagradando ao dono da vinha? A minha oração nessa noite, por você, por todos nós, é que o Senhor te ajude a permanecer conectado na videira, e que você, conectado na videira, tenha condições de produzir frutos melhores, e que você tenha condições de suportar e passar pelo momento da poda com o sentimento de glorificar a Deus através da sua vida, e que você tenha um desejo de se tornar um canal de bênção cada vez mais abundante para a vida de muitas pessoas.